Leitura pública autogestionada com Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, 12 de abril de 2017. Vamos passar a ver uma única paisagem. Ora, se virar única, então não é paisagem. A natureza da paisagem é a pluralidade, a diversidade é a sucessão. As paisagens se sucedem, ou então não são paisagens. Quando a gente acaba com todas as paisagens da Terra, nós entramos em coma. Então, aquela ideia de dilatar o tempo. Dilatar o tempo é não deixar isso acontecer. Cantar e dançar para suspender o céu, que é uma experiência comum a muitos povos no planeta inteiro, é dilatar o tempo. Quando você canta e dança e suspende o céu, você está dilatando o tempo. O comum é a Terra. A Terra é comum. O planeta é comum. O edital mutilado, o que essa secretaria publicou, foi impugnado ontem. Ainda há tempo, secretário, para voltar atrás. É bonito voltar atrás, é saudável, é digno de quem se atenta aos interesses do bem comum e do coletivo. O edital mutilado, o que essa secretaria publicou, foi impugnado ontem. Ainda há tempo, secretário, para voltar atrás. É bonito voltar atrás, é saudável, é digno de quem se atenta aos interesses do bem comum e do coletivo. Os editais de incentivo à cultura, nos quais se incluem aqueles voltados à dança, apresentam-se como uma tecnologia que compõe o funcionamento de dispositivos de controle atuais que organizam e abarcam um conjunto heterogêneo de práticas e discursos. Os editais interferem no aperfeiçoamento do governo e na organização de como se pesquisa e se realizam trabalhos através de uma série de prescrições presentes em suas cláusulas e definições, que situam objetos, condições, orientações, regulamentos e também determinações de prazos para cumprimento de serviços, prestações de contas e procedimentos exigidos, caso o projeto seja selecionado. O artista proponente, tomado como jogador, pode inscrever-se sob cifras numéricas, o número de cadastro de pessoa física, CPF, ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Encontra-se, portanto, no conteúdo dos editais, uma setorização que cumpre a função de igualar uma desigualdade concorrencial entre os jogadores. Há um quadro flexível em que podem se enquadrar os artistas jogadores, promotores de cultura, uma lateralidade volúvel no que concerne ao espaço e ao ambiente em que essas regras são efetuadas e realizadas. A Lei de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, os programas correspondentes ao campo da cultura e os editais de incentivo a pesquisas publicados estão, de certo modo, conectados à caracterização de um ambiente social no qual se efetivam estratégias voltadas à condução de condutas de si e dos outros, ajustadas por normativas administrativas e de controle político do que é, em ato ingovernável, a potência artística. Pensar com mover. As insurreições finalmente chegaram. Merry Christmas and Happy New Year. Eles querem nos obrigar a governar, mas não vamos cair nessa provocação. O poder é logístico. Bloqueemos tudo. Fuck off Google. Desapareçamos. Nossa única pátria, a infância. A aliança, na verdade, é um outro termo para troca. Eu andei um pouco nessas experimentações até que consegui avançar para uma ideia de aliança afetiva, em que a troca não supõe só interesses imediatos, supõe continuar com a possibilidade de trânsito no meio das outras comunidades culturais e políticas, nas quais você pode oferecer algo. A aliança, na verdade, é um outro termo para troca. Eu andei um pouco nessas experimentações até que consegui avançar para uma ideia de aliança afetiva, em que a troca não supõe só interesses imediatos, supõe continuar com a possibilidade de trânsito no meio das outras comunidades culturais e políticas,
nas quais você pode oferecer algo seu que tenha valor de troca. Esse valor de troca supõe continuidade de relações. É a construção de uma ideia de que seu vizinho é para sempre. Em termos modernos, poderia dizer que amigo é um existencial e não um categorial. Mas esse existencial, como tal, não conceitualizável, é atravessado, entretanto, por uma intensidade que o carrega de algo como uma potência política. Repetição. Em tempos modernos, poderia dizer que amigo é um existencial e não um categorial. Mas esse existencial, como tal, não conceitualizável, é atravessado, entretanto, por uma intensidade que o carrega de algo como uma potência política. Essa intensidade é o com, que divide. Também para o amigo se deverá, então, consentir que ele existe. E isso acontece no conviver e no ter em comum ações e pensamentos. A amizade como consentimento do puro fato de ser. Os amigos não dividem algo, eles são condivididos pela experiência da amizade. A amizade é a condivisão que precede toda a divisão, porque aquilo que há para repartir é o próprio fato de existir, a própria vida. A amizade como consentimento do puro fato de ser. Os amigos não dividem algo, eles são condivididos pela experiência da amizade. A amizade é a condivisão que precede toda a divisão, porque aquilo que há para repartir é o próprio fato de existir, a própria vida. E é essa partilha sem objeto, esse consentir originário que constitui a política. Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que estão as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos. Não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilhos, para guardar os grilhos, para cortar os grilhos, para guardar os grilhos. Aí então você vai se convencer que o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. Sou seu amigo, você vai ver. Talvez tudo isso dependa no fundo de uma esquisita teoria do encontro que eu só vou ter tempo de mencionar brevemente. Mesmo no extremo da solidão, encontrar-se, segundo Deleuze, não é colidir extrinsecamente com o outrem, mas experimentar a distância que nos separa e sobrevoá-la num vai e vem louco. Como Nijinsky diz, eu sou Apis, eu sou egípcio, um índio pele vermelha, um negro, um chinês, um japonês, um estrangeiro, um desconhecido. Eu sou o pássaro do mar e o que sobrevoa a terra firme. Eu sou a árvore de Tolstói com suas raízes. Encontrar é também afetar e ser afetado, conforme o ensinamento de Spinoza. Mas encontrar é uma terceira coisa. É igualmente envelopar ou envolver aquilo ou aquele que se encontra. Isso é bizarríssimo. Deleuze pergunta: como um ser pode se apoderar de outro no seu mundo, conservando-lhe ou respeitando-lhe, porém, as relações e os mundos próprios? Repetição. Encontrar é também afetar e ser afetado, conforme o ensinamento de Spinoza. Mas encontrar é uma terceira coisa. É igualmente envelopar ou envolver aquilo ou aquele que se encontra. Isso é bizarríssimo. Deleuze pergunta: como um ser pode se apoderar de outro no seu mundo, conservando-lhe ou respeitando-lhe, porém, as relações e os mundos próprios? Essa teoria corre o risco de ser presa no sonho alheio, segundo Deleuze.
Com isso, relança o viver só numa direção inusitada, aquela da personalidade dos mundos, de formas de vida, de tal modo que cada singularidade preserva-se à sua distância, sua potência de afetação e de envelopamento no imenso jogo do mundo, sem que cada ser afunde no seu buraco negro, privado de suas conexões e das simpatias que o fazem viver. Como pensar em uma arte contemporânea mais voltada para a sua capacidade de produzir encontros e conexões entre distintas formas de pensar? Como pensar em uma arte contemporânea mais voltada para a sua capacidade de produzir encontros e conexões entre distintas formas de pensar? Como pensar em uma arte contemporânea mais voltada para a sua capacidade de produzir encontros e conexões entre distintas formas de pensar? Corpo, carne moída. Nós fazemos 4 anos, era em São Paulo, existia um prédio, era um prédio na Rua Frei Caneca, era um prédio abandonado, quase caindo aos pedaços. Lá dentro tinha um grupo de direitos humanos que existia, tortura nunca mais. Nesse prédio ele tinha a chave, muitas pessoas tinham a chave desse prédio, e um belo dia um padre que queria pegar de volta esse prédio, porque ele pertencia a uma igreja, a igreja queria de volta esse prédio, entrou e destruiu parte do prédio, começou a continuar a demolição dele, que já estava quase em curso, mas a gente continuava vivendo lá, porque muitas pessoas tinham a chave daquele lugar, muitas pessoas iam lá para poder diversos encontros, diversos momentos de estar junto. E uma madrugada esse padre entrou e derrubou com vários pedreiros uma parte da casa. E essa parte da casa era a parte onde a gente guardava instrumentos, roupas, figurinos, textos, cadernos, livros. E aí as pessoas todas que tinham a chave dessa casa resolveram se encontrar e ir para lá, e a gente passou uma semana quase lá se encontrando para poder retirar os destroços dessa casa que estava destruída. Com os destroços da casa destruída, existia uma outra parte da casa que tinha um chão falso. Esse chão falso era um piso de madeira que não tinha estofo embaixo. Com o resto da casa demolida, a gente pegou os tijolos e os pedaços de parede, telha e concreto que estavam quebrados, demolidos, e refez o chão. E era só uma oportunidade de estar junto. E a gente fez uma obra. Corpo, carne moída, dia a dia, moído dia. Dançar junto, dançar mais e de preferência com barriga cheia. Consideramos do ponto de vista político, social e financeiro inapropriada a negociação proposta pelo secretário e repropomos o diálogo, tendo como ponto de partida a aplicação da Lei de Fomento à Dança em sua totalidade e integralidade, como previsto nos editais anteriores. O poder é logístico. Bloqueemos tudo? Vale destacar que, apesar da atual gestão afirmar que vem desenvolvendo ações de diálogo com a categoria dos profissionais da dança, o que experienciamos até o momento foram propostas nas quais não houve disposição para uma escuta atenciosa às necessidades da sociedade, colocando em risco a continuidade dos programas. Atrás de uma mulher feliz, há um machista abandonado. Deita numa cama de prego e cria fama de faquir. Não tentes fugir ao sossego, meu nego. Tu és fraco como um anjo e sabes voar. Teu gênio alegre, não fujas daqui. E aquele cara falou que é para ver se eu não brinco. Com o ano de 1975. E aquele cara da Bahia me falou que eu morreria dentro de 3 anos. Minha alma e meu corpo disseram, não. E por isso eu canto essa canção. Tudo vai bem, Jorge? Tudo, 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 tudo. A íris do olho de Deus tem muitos arcos, e há muitos barcos no mar. Se fugires, não fujas. Te perderás. Para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Para onde vais, aliás? Tire o pé da lama. Atende somente a quem te ama. Pela insistência com quem te chama, pela exuberância da chama, é proibido pisar na grama. Pela insistência das folhas na cama e pela existência da linda rima rica. Cria fama e deita-te na cama.
O atual território é o produto de inúmeros séculos de operações policiais. As pessoas foram conduzidas para fora dos seus campos, depois para fora das suas casas, depois para fora dos seus bairros e finalmente para fora dos átrios do seu prédio, e na esperança demente de conter toda a vida entre as quatro paredes viscosas do privado. O atual território é o produto de inúmeros séculos de operações policiais. As pessoas foram conduzidas para fora dos seus campos, depois para fora das suas ruas, depois para fora dos seus bairros e finalmente para fora dos átrios do seu prédio, na esperança demente de conter toda a vida entre as quatro paredes viscosas do privado. A questão do território não se coloca para nós da mesma maneira que para o Estado. Não se trata de o possuir, trata-se de densificar localmente as comunas, as circulações e as solidariedades, ao ponto de tornar o território ilegível e opaco para qualquer forma de autoridade. Não se trata de ocupar o território, mas de ser o território, divagação. Acho que essa coisa da propriedade do território, eu lembrei do filme Martírio, que entrou em cartaz agora, e acho que uma coisa bem massa do filme é que ele coloca bem ele começa falando do que é a propriedade para as comunidades indígenas, tipo, o que é para eles o território, que na verdade a demarcação de terras tem a ver, entre outras coisas, com por que ali é seu? Porque ali minha tataravó está enterrada, junto com meu tataravô, junto com meu irmão, junto com meu, sei lá. Então isso torna-se sagrado, que eles chamam de tecorrá, né, que é essa terra sagrada. E aí o filme é muito foda porque faz essa contraposição entre o território sagrado e a propriedade sagrada. E aí começa o discurso da propriedade sagrada no sentido do dinheiro sagrado, no sentido do trabalho, e os ruralistas falando isso como a nossa propriedade é sagrada, mas nesse sentido, tipo, do maior número de territórios, da posse da terra, que no fundo para eles é qualquer terra, e para os índios não é qualquer terra. Então eu acho bem foda o porquê dessas terras existirem e o porquê que aquilo é sagrado para eles, e não em função tipo, do tamanho do território ou tanto de árvore. Também, sim, mas tem a coisa do histórico daquele lugar. Assim. O programa existe há 11 anos, atravessando diferentes gestões e partidos, e vem se aprimorando através do diálogo direto entre sociedade civil e poder público. Mesmo tendo em vista os vários desafios a serem encarados, hoje o Programa de Fomento à Dança representa uma luta contínua pela real democratização do acesso às produções, tanto no que se diz respeito a criar condições para mais grupos serem fomentados. Estou lendo o texto agora, que eu também não conhecia, né? E eu estou pensando num certo trânsito que está acontecendo entre problemas muito profundos, tipo do território, demarcação indígena, e problemas muito próximos, como o fomento à dança, né? E já há um tempo, nas assembleias, nas reuniões que a gente tem feito, eu tenho me perguntado muito isso: o que é realmente urgente? O que é realmente prioridade? E quando eu sinto vontade de debater, garantir que a lei de fomento continue existindo, como eu entendo isso como um bem comum, como uma coisa que de fato é importante para a nossa sociedade. Pergunta: como você entende isso como bem comum, Júlia? Você falou que você tem pensado sobre isso, sobre a importância da lei de fomento como um bem comum. Como que você entende isso? Como que você entende a lei de fomento como um bem comum? Eu acho que eu ainda estou entendendo, na verdade.
E é um pouco isso que eu estou querendo entender para me apropriar dessa luta. Porque todas as vezes que eu me sinto lutando por uma coisa que é minha propriedade, que é o meu dinheiro, o meu plano de vida, eu começo a perguntar se não tem coisa mais urgente no mundo. Ainda que seja urgente ter dinheiro para pagar as contas, mas da posição que eu estou, eu posso arrumar outras formas. Então, como é que eu entendo realmente o que uma lei, uma política pública de cultura atinge, alcança, desenvolve a nossa sociedade, a sociedade que a gente vive? É uma pergunta mesmo. Eu ainda não sei a resposta. Eu consigo visualizar alguns alcances. Também estou morando em São Paulo há 7 anos, então dá para eu ter alguma dimensão, mas não dá para eu ter todas. São vários projetos e várias coisas que aconteceram. Mas ao mesmo tempo eu vejo coisas sendo questionadas sobre esse edital, que não vem da Secretaria Municipal de Cultura, mas que vem de outros espaços, que eu fico pensando, talvez tenha que mudar, mas para onde? Não é para esse lugar que a Secretaria aponta. Mas, então, se isso é relevante, se isso é importante aonde? É importante no quê? Fico pensando que, por mais que o edital ele seja válido conforme a lei, esse problema ele não está resolvido, porque acho que o tempo todo a gente é colocado como concorrentes em processos de seleção, e isso é uma coisa que é comum no nosso tempo, né? Cada um é um empresário de si, a gente batalha por essas coisas, mas os editais eles também estão fazendo funcionar formas de conduta, porque para a escrita dos projetos a gente também tem que ter um certo domínio discursivo, uma certa instrumentalização, uma série de ferramentas, possibilidade de prestar conta, de etc. e tal, para poder tornar viável um trabalho artístico que está cada vez mais atravessado por uma competência empresarial, competência neoliberal, não sei, também estou pensando, mas acho que tenho pensado que o formato de assembleia também, apesar de coletivizar pautas e a gente se alinhar no entendimento das coisas, eu fico pensando, o que a gente faz? Aonde o nosso corpo vibra? O que a gente acredita? Aonde a gente se esquece? O que faz com que a gente compartilhe outras formas de estar junto, que não são hierárquicas, que não são eretas, que não são cheias de razão? Comando reparador. Eu esqueci de dizer no começo que faz parte das regras a gente não usar 2 vezes seguidas a divagação e 2 vezes seguidas a pergunta. Então a gente sempre tem um comando, volta para o texto e pede outro comando, tá? Fim do comando reparador. Tanto no que diz respeito a criar condições para mais grupos serem fomentados de modo qualitativo, prezando pela pluralidade e não pela homogeneização de seus modos de produção, como no que diz respeito ao acesso da população ao que é produzido pelo programa. As massas, certamente compostas de todos os tipos e espécies, mas não se pode realmente afirmar que diferentes sujeitos sociais formam as massas. A essência das massas é a indiferença. Todas as diferenças são submersas e afogadas nas massas. As massas certamente são compostas de todos os tipos e espécies,
mas não se pode realmente afirmar que diferentes sujeitos sociais formam as massas. A essência das massas é a indiferença. Todas as diferenças são submersas, afogadas nas massas. Todas as cores da população reduzem-se ao cinza. Essas massas só são capazes de mover-se em uníssono porque constituem um conglomerado indistinto e uniforme. Na multidão, as diferenças sociais mantêm-se diferentes. A multidão é multicolorida. Desse modo, o desafio apresentado pelo conceito de multidão consiste em fazer com que uma multiplicidade social seja capaz de se comunicar e agir em comum, ao mesmo tempo em que se mantém internamente diferente. Colmeia, fauna, bando ou revoada, banda, colônia, descolonização, manada, junta, boiada, panapaná, rebanho, matilha, cáfila, cambada, manada, nuvem, praga, cardume, pomar, cacho, penca, flora, constelação, arquipélago, cordilheira, choudra, horda. Na medida em que a multidão não é uma identidade, como o povo, nem é uniforme como as massas, suas diferenças internas devem descobrir o comum, the common, que lhe permite comunicar-se e agir em conjunto. O comum que compartilhamos, na realidade, é menos descoberto do que produzido. Nos nossos tempos de completa decadência, os templos não impõem nada mais do que a fúnebre verdade de que já são só ruínas. Destruir esse vazio nada tem de triste. O agir redescobre uma nova juventude. Tudo toma sentido, tudo se ordena subitamente. Espaço, tempo, amizade. Aí se fazem flechas de qualquer madeira. Aí se redescobre o seu uso. Não somos senão flechas. Na miséria dos tempos, tudo, faz talvez às vezes, não sem razão. É preciso reconhecê-lo de última sedução coletiva. O só seria aquele que não tem voz? A visibilidade deve ser evitada, mas uma forma que se agrega na sombra não a pode evitar para sempre. Repetição. A visibilidade deve ser evitada, mas uma força que se agrega na sombra não a pode evitar para sempre. Trata-se de atrasar a nossa aparição enquanto força até que o momento seja oportuno, pois quanto mais tarde a visibilidade nos encontrar, mais fortes ela nos verá. E uma vez entrados na visibilidade, o nosso tempo está contado, seja por estarmos em condições de pulverizar o seu reino a curto prazo, seja por ele nos derrubar sem hesitações. E uma vez entrados na visibilidade, trata-se de atrasar a nossa aparição enquanto força até que o momento seja oportuno, pois quanto mais tarde a visibilidade nos encontrar, mais fortes ela nos verá. E uma vez entrados na visibilidade, o nosso tempo está contado, seja por estarmos em condições de pulverizar o seu reino a curto prazo, seja por ele nos derrubar sem hesitações. Se um coletivo estiver obstinado em experimentar a autonomia, procurarão a todo custo esvaziá-lo de qualquer conteúdo, afastando resolutamente as questões importantes. São ferozes e perdem a cabeça. Divagação. Só para compartilhar uma fala do documentário que a Nath também trouxe, numa cena bastante polêmica, bastante dramática, de reintegração de posse pelos fazendeiros numa determinada aldeia dos Guaranis. Eles, por uma questão de vida ou morte, não abriram mão de dizer que não há líder, que não havia líder, e que eles preferiam, se fosse para sair daquela terra, ou se fosse para nomear quem é o responsável por aquela ocupação, ou por aquelas cabanas, seriam todos líderes. E me faz me perguntar se a gente, me faz
perceber o quanto que a gente não está disposto para abrir mão do nosso protagonismo, da nossa sociedade. Se um coletivo estiver obstinado em experimentar a autonomia, procurarão a todo custo esvaziá-lo de qualquer conteúdo, afastando resolutamente as questões importantes. São ferozes e perdem a cabeça. Uma vez entrados na visibilidade, o nosso tempo está contado, seja por estarmos em condições de pulverizar o seu reino a curto prazo, seja por ele nos derrubar sem hesitações. Se um coletivo estiver obstinado em experimentar a autonomia, procurarão a todo custo esvaziá-lo de qualquer conteúdo, afastando resolutamente as questões importantes. São ferozes e perdem a cabeça, não pela paixão pelo debate, mas pela sua vocação para o conjurar. E quando a sua defesa excitada da apatia persuade enfim o coletivo, explicam o falhanço pela falta de consciência política. Divagação. Esse último trecho aqui me fez lembrar bastante das nossas assembleias, onde a gente tenta construir um coletivo, mas nenhum coletivo homogêneo, né? E surgem alguns protagonismos, né? Surgem quando de repente esse coletivo está obstinado em desenvolver uma autonomia, quando as pessoas estão realmente ali buscando refletir, como a Júlia colocou, de forma pessoal, por que aquelas questões me movem e como essas questões me movem, às vezes surgem algumas tentativas de salvar o coletivo, mas elas acabam só destruindo, né? É difícil lidar com isso. A Frente Dança, Movimentos das Danças do município de São Paulo, deliberou em assembleia na noite da última quarta-feira, dia 12 de abril de 2017, no Centro de Referência da Dança de São Paulo, o posicionamento contrário e o não apoio à inscrição de proponentes no atual edital de fomento à dança para a cidade de São Paulo. O poder é logístico. Bloqueemos tudo? Um outro reflexo é, ao mínimo movimento, fazer uma assembleia geral e votar. É um erro. O simples ato de voto, da decisão a tomar, é suficiente para transformar a assembleia num pesadelo, fazendo dela o palco onde se confrontam todas as pretensões ao poder. Somos aí vítimas do mau exemplo dos parlamentos burgueses. A assembleia não é feita para a decisão, mas para a palavra livre que exerce sem objetivo. A necessidade de reunir é tão constante nos seres humanos quanto é rara a necessidade de decidir. A reunião responde à alegria de experimentar uma força comum. Decidir não é vital, senão nas situações de urgência em que o exercício da democracia está de qualquer forma comprometido. Durante o tempo restante, o problema do caráter democrático do processo de tomada de decisão só existe para os fanáticos do processo. Não se trata de criticar as assembleias ou de desertá-las, mas de libertar a palavra, os gestos e os jogos entre as pessoas. Repetição. Decidir não é vital, senão nas situações de uma urgência em que o exercício da democracia está de qualquer forma comprometido. Durante o tempo restante, o problema do caráter democrático do processo de tomada de decisão só existe para os fanáticos do processo. Não se trata de criticar as assembleias ou de desertá-las, mas de libertar a palavra, os gestos e os jogos entre as pessoas. Basta constar que cada pessoa ali vai, não apenas com um ponto de vista ou uma moção, mas também com desejos, ligações, capacidades, forças, tristezas e uma certa disponibilidade.
Se conseguirmos dessa forma destruir o fantasma da Assembleia Geral, em proveito de uma Assembleia das Presenças, se conseguirmos frustrar a sempre renascente tentação da hegemonia, se pararmos de nos fixar na decisão como uma finalidade, há algumas hipóteses de se dar um desses acontecimentos em massa, um desses fenômenos de cristalização coletiva, em que uma decisão se apodera das pessoas na sua totalidade ou apenas parcialmente. Divagação. Agora eu fiquei com a coisa, né, que eu fiquei olhando pra gente mesmo, né, vivendo o que a gente tem vivido ultimamente, né, e a história da visibilidade, né, o que a gente mais tem desejado é ser visível, né. A gente mais desejado isso, né? O que fazer para sair na mídia? O que fazer para que a mídia, não sei o quê? O que fazer para que eles vejam o que a gente está pedindo? O que fazer para que a nossa faixa seja lida? O que fazer para o vereador saber o que a gente está fazendo? O que fazer para o prefeito saber o que a gente está fazendo? E em algum momento, quando a gente não... Há pouco tempo atrás, porque o tempo é relativo, não é um pouco tempo, mas há pouco tempo atrás a gente estava fazendo isso e a gente resolveu numa assembleia não decidir mais nada e decidiu que a gente ia se encontrar no final da assembleia, no tempo que tinha lá, que a gente estava junto, para poder fazer alguma coisa. E que o mais valoroso era estar as pessoas lá, para poder falar, você pode ir lá buscar não sei o quê, e fazer a flecha com madeira que tem no canto ali, para a gente poder juntar com a bola de flecha, e fazer um monte de flechas, fazer alguma coisa. E depois disso a gente conseguiu fazer uma parada bem grande, que foi no dia 6, lá que a gente fez aquele ato gigantesco, né? E ultimamente eu vejo que nas assembleias elas têm sido assim, uma necessidade muito grande de se votar comissões, se votar ações, se votar coisas, e ela cada vez mais vazia de pessoas, né? Ela cada vez mais cheia de decisões, cada vez mais vazia de pessoas. Mas também eu fiquei me perguntando, agora eu não posso fazer pergunta, mas bom, vou fazer. Há quanto tempo que a gente não desgoverna a rua, né? Que a gente só se encontra em lugares governados, né? A gente só se encontrou aqui hoje porque é um lugar governado, né? A gente está dentro de um programa, um fomento, uma atividade, dentro da oficina. A gente se encontra na Assembleia porque é um lugar governado, a gente combinou que a gente vai lá, não sei o quê. Quanto tempo a gente não se encontra em lugares que estão desgovernados, né? Pra gente se comportar um pouco mais como horda, né? Menos como frente de qualquer coisa, e mais como horda, né? Pergunta porque a gente não sai de casa, né? Pra fazer isso. Eu não sei. Quanto tempo a gente não faz isso, né? Acho que é uma pergunta pra gente, pra mim também. O tempo fecha. Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel, ó tão presa, esses mosquitos que não largam, minhas saudades ensurdecidas por cigarras. O que faço aqui no campo declamando aos metros versos longos e sentidos? Ah, aqui estou sentida e portuguesa e agora não sou mais, veja, não sou mais severa e ríspida, agora sou profissional. A descolonialidade não é uma missão, senão uma opção que coexiste com outras opções, sejam estas sistemas de ideias ou disciplinas, com algumas em conflito e com outras em harmonia. O objetivo fundamental do pensamento descolonial é nos desprendermos do espelhamento civilizatório guiado pela retórica da modernidade, crescimento, progresso, consumismo e a necessária lógica da colonialidade, exploração, expropriação, marginalização, desvalorização humana. Hoje foi um dia diferente. Desde o início, no aquecimento, fizemos as coisas juntos, como um coletivo. Depois do aquecimento, fizemos o jogo do contágio. Eu já fiz várias vezes este jogo com o Grupo Vão, e ele já não é mais surpresa para mim. Todos começamos juntos, com uma ação vocal e uma ação corporal. Eu já fiz várias vezes este jogo com o Grupo Vão. E ele já não é mais surpresa para mim. Todos começam juntos, com uma ação vocal e uma ação corporal. E juntos as ações vão se transformando. Observar o outro, sentir o outro, ser o outro e ser o mesmo, ser o coletivo. E o coletivo como um corpo, um organismo. E nesse organismo vivo, cada pessoa é mais um corpo.
e cada corpo mais um coletivo. Ser coletivo é estar receptivo e receptivo para observar, sentir o outro. Neste jogo, nossa atenção é flutuante, não se foca em mim ou no outro, mas lança luz ao estado que paira entre nós. É o estado que muda, antes mesmo de percebermos a mudança no movimento. O querer, o desejo, ganham uma dimensão completamente nova. Neste caso, os quereres individuais têm que ser superados, flexibilizados, transformados constantemente, pois o querer do singular é continuar a ser coletivo. É um exercício constante de despersonalização e de personalização. Apropriar-se e desapegar-se. Um fluxo ininterrupto que perpassa por todos nós. Como se nós fôssemos um só corpo e cada pessoa um órgão ou um sistema. O corpo, visto de fora, é um organismo único. E só por dentro é que se percebe a sua separação em órgãos e sistemas. Dentro, essas partes fazem troca. Diferença é que no corpo com órgãos, no corpo biológico, essas partes têm formas e funções bem definidas, apesar de, por vezes, um órgão executar a função de outro. Mas, no corpo do jogo, no corpo de contágio, as formas e as funções vão transformando o tempo todo. O que deve permanecer sem enrijecer é o estado que paira, a conexão, a troca. Mesmo nos momentos de vazio, de respiro. Não há hierarquia nem isonomia, é uma multiplicidade em diálogo e atravessamento. É nossa convicção e nossa prática que para se rebelar e lutar não são necessários nem líderes, nem ditadores, nem messias, nem salvadores. Para lutar só é preciso um pouco de vergonha, um tanto de dignidade e muita organização. Repetição. É nossa convicção e nossa prática que para se rebelar e lutar não são necessários nem líderes, nem ditadores, nem messias, nem salvadores. Para lutar, só é preciso um pouco de vergonha, um tanto de dignidade e muita organização. No mais, ou serve ao coletivo ou não serve. Pergunta. Ju, você acha que se não existisse o fomento e o Grupo Vão propondo essa leitura e o nosso encontro, você acha que a gente se encontraria onde na vida? Eu acho que na vida, talvez em outros contextos, mas eu acho sim que tem ações que podem catalisar espaços, né? Talvez a gente tivesse que pensar de outras maneiras, criar de outras formas espaços. Talvez tivesse que estar pensando nesse espaço antes de pensar um edital, por exemplo. Não sei te dizer exatamente. Mas teria que rolar esse esforço de criar esses espaços, né? Me encontraria numa festa? Provavelmente. Organizar o ódio é também aprender a viver só. Repetição. Organizar o ódio é também aprender a viver só. Repetição. Organizar o ódio é também aprender a viver só. Dançar junto até se esquecer. Frane, houve uma emissão sobre lobos. Eu lhe digo, gostaria de ser um lobo? Resposta altiva. É idiota, não se pode ser um lobo.
mas sempre 8 ou 10 lobos, 6 ou 7 lobos. Não 6 ou 7 lobos ao mesmo tempo, você sozinho, mas um lobo entre outros, junto com 5 ou 6 outros lobos. O que é importante no devido lobo é a posição de massa, e primeiramente, a posição do próprio sujeito em relação à matilha, em relação à multiplicidade lobo, a maneira de ele aí entrar ou não, a distância a que ele se mantém. O que é importante no devido lobo é a posição de massa e, primeiramente, a posição do próprio sujeito em relação à matilha, em relação à multiplicidade lobo, a maneira de ele aí entrar ou não, a distância a que ele se mantém, a maneira que ele tem de ligar-se ou não à multiplicidade. Repetição. O que é importante no devido lobo é a posição de massa e, primeiramente, a posição do próprio sujeito em relação à matilha, em relação à multiplicidade lobo, a maneira de ele aí entrar ou não, a distância que ele se mantém e a maneira que ele tem de ligar-se ou não à multiplicidade. Para todo mundo. Você acha que é diferente o que ele está falando de posição de massa aqui para o que vem no outro contexto que diferencia a massa de multidão? Eu acho que sim. Eu acho que na outra análise, a história da massa, ela homogeneiza a massa, né? Massa deixa que a gente não seja mais nada além de uma cifra ou um número, né? Aqui são outras pessoas falando, eu virei a página para ver. Aí aqui é o subcomandante Marcos, né? Que tem a pegada mais da luta de classe, não é isso? Ah, tá, não, eu tô falando de antes, que é aquela ligação do Negri. Aquela citação do Negri que ele fala que da multidão é multicolorida, perdi aqui. Eu não sei responder exatamente, mas ser massa. Eu não sei responder exatamente, mas acho que como a gente ouviu o Cesarino falando pra gente sobre a nossa própria questão, né, conviver só em bando, isso só é uma questão no nosso contexto. Então, assim, aqui dá um teor, né, naquele outro texto, massa versus multidão, e aqui eu tenho a sensação de massa também como multidão, né? Então, essa questão, ela, não sei se massa também é bom, sabe? Ser número é importante, né? E fazer número é importante também. Não sei, me vem todas essas coisas. Eu acho que a massa, ela pode ser de manobra, mas ela não necessariamente é de manobra. Eu não sei responder também, mas eu lembrei de uma música que fala assim: somos partes da massa, da banda da bunda, por favor não me acuda, num pique de rua, porque sou da massa, da banda da bunda, por favor não me acuda, num pique de rua. Quando escutar a canção do céu da chuva, alto-falante, se alimente de todos os momentos que o prazer anuncia. Nesse instante, mete a boca pra frente e os olhos pra trás e agite a cabeça. No lance de peito, do jeito, sem jeito, da cor, do algo mais. PD1, game over. PD2, checkmate. PD3, touché. PD4, tem e mandem tabaco. PD5, então este é um inferno que pipou Pedro José Alfredo. Como? Por machistas? Não creio em você nunca. PD6, ou será que, como dizem, sem a botarga já posso andar pelado? PD7, oi Gana, está muito escuro aqui, preciso de uma luzinha.
Se escuta uma voz em off. Boa madrugada, companheiras e companheiros. Meu nome é Galeano, subcomandante insurgente Galeano. Alguém mais se chama Galeano? Se escuta uma voz secreta. Então por isso me disseram que quando voltasse a nascer, o faria em coletivo. Sendo assim, boa viagem. Cuidem-se. Cuidemos-nos. Temos dado mais atenção à filosofia política justamente. Ora, os índios dançam política. A esse desafio nunca demos a devida atenção. Em qualquer luta, importa mais a forma de organização dos participantes do que o conteúdo ideológico inicial. Repetição. Em qualquer luta, importa mais a forma de organização dos participantes do que o conteúdo ideológico inicial. A tomada de consciência faz-se através da possibilidade que cada pessoa tiver de colaborar na condução prática da luta, sem se limitar a ouvir doutrinas ensinadas por outros. A aprendizagem ideológica só é criativa quando ajuda a conceitualizar experiências já adquiridas ou em vias de aquisição. E quanto mais profundamente vividas forem essas experiências, tanto mais longe se pode levar a aprendizagem ideológica. É a luta o fundamento e o principal motor dessa pedagogia. E a autonomia ou se aprende a partir de uma base prática ou não se aprende. É a luta o fundamento e o principal motor dessa pedagogia. E a autonomia ou se aprende a partir de uma base prática ou não se aprende. Estes são critérios totalmente opostos ao do Estado capitalista, onde a liberdade individual é subjugada. Trata-se de uma luta dentro da luta, e só o processo permanente de luta interna pode garantir que as experiências de libertação não se convertam, como até agora tem sucedido, em novas experiências de opressão. O que você gostaria de dizer aos jovens? Eu gostaria de dizer que eles deveriam aprender a estar sozinhos e passar o máximo de tempo consigo mesmos. Eu acho que uma das falhas dos jovens hoje é que eles tentam se juntar em torno de eventos que são barulhentos e às vezes até agressivos. O desejo de estar junto a fim de não se sentir sozinho é um sintoma infeliz, na minha opinião. Toda pessoa precisa desde a infância aprender a gastar tempo consigo mesma. Isso não significa que a criança precisa se sentir solitária, mas ela não deveria se entediar consigo mesma. Repetição. O desejo de estar junto a fim de não se sentir sozinho é um sintoma infeliz, na minha opinião. Toda pessoa precisa desde a infância aprender a gastar tempo consigo mesma. Isso não significa que a criança precisa se sentir solitária, mas ela não deveria se entediar consigo mesma. Eu acho que uma das falhas dos jovens hoje é que eles tentam se juntar em torno de eventos que são barulhentos e às vezes até agressivos. O desejo de estar junto a fim de não se sentir sozinho é um sintoma infeliz, na minha opinião. Toda pessoa precisa desde a infância aprender a gastar tempo consigo mesma. Isso não significa que a criança precisa se sentir solitária, mas ela não deveria se entediar consigo mesma. Pois a pessoa que se entendia com sua própria companhia me parece estar em perigo, dizendo de um ponto de vista de autoestima. Passa um cavalo. Que bonito! Venha cá, venha cá. Como é bonito observar um cavalo que passa. Repetição. Passa um cavalo. Que bonito! Venha cá, venha cá. Como é bonito observar um cavalo que passa. Leitura pública autogestionada. Oficina Cultural Oswald de Andrade. 19 de abril de 2017. Vamos passar a ver uma única paisagem. Essa ação faz parte do projeto Como Viver Só em Bando, do Grupo Vão, que só foi possível através da 20ª edição do Programa de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, financiando projetos de pesquisa continuada. Somos contra o desmonte da cultura e a descaracterização do programa de fomento que vem sendo feita pela atual gestão da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Leitura pública autogestionada, com Oficina Cultural Oswald de Andrade, 19 de abril de 2017.
Vamos passar a ver uma única paisagem. Ora, se virar única, então não é paisagem. A natureza da paisagem é a pluralidade, a diversidade é a sucessão. As paisagens se sucedem, ou então não são paisagens. Quando a gente acaba com todas as paisagens da Terra, nós entramos em coma. Então, aquela ideia de dilatar o tempo é não deixar isso acontecer. Cantar e dançar para suspender o céu, que é uma experiência comum a muitos povos no planeta inteiro, é dilatar o tempo. Quando você canta e dança e suspende o céu, você está dilatando o tempo. O comum é a Terra é comum, o planeta é comum. O edital mutilado que essa secretaria publicou foi impugnado ontem. Ainda há tempo, secretário, para voltar atrás. É bonito voltar atrás, é saudável, é digno de quem se atenta aos interesses do bem comum e do coletivo. Os editais de incentivo à cultura, nos quais se incluem aqueles voltados à dança, apresentam-se como uma tecnologia que compõe o funcionamento de dispositivos de controle atuais que se organizam e abarcam um conjunto heterogêneo de práticas e discursos. Os editais interferem no aperfeiçoamento do governo e na organização de como se pesquisa, através de uma série de prescrições presentes em suas cláusulas e definições, que situam objetos, condições, orientações, regulamentos e também determinações de prazos para cumprimentos de serviços, prestações de contas e procedimentos exigidos, caso o projeto seja selecionado. O artista proponente, tomado como jogador, pode inscrever-se sob cifras numéricas, o número de cadastro de pessoa física, CPF, ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Encontra-se, portanto, no conteúdo dos editais, uma setorização que cumpre a função de igualar uma desigualdade concorrencial entre os jogadores. Há um quadro flexível em que se podem se enquadrar os artistas jogadores, promotores de cultura, uma lateralidade volúvel no que concerne ao espaço e o ambiente em que essas regras são efetuadas e realizadas. A Lei de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, os programas correspondentes ao campo da cultura e os editais de incentivo a pesquisas publicados estão, de certo modo, conectados à caracterização de um ambiente social no qual se efetivam estratégias voltadas à condução de condutas de si e dos outros, ajustadas por normativas administrativas e de controle político do que é, em ato, ingovernável, a potência artística. Pensar com mover. As insurreições finalmente chegaram. Merry Christmas and Happy New Year. Eles querem nos obrigar a governar, mas não vamos cair nessa provocação. O poder é logístico. Bloqueamos tudo? Fuck off Google. Desapareçamos. Nossa única pátria, a infância. Divagação. A gente está o tempo todo... Não, é pergunta. Pergunta, é mentira. Pergunta. Até quando a gente vai suportar assumir o papel de governantes? Da gente mesmo, do fomento, da Oswald, da sua casa, da relação que você tem com o seu namorado, com a minha namorada. Até quando a gente vai suportar querer governar isso? Uma pergunta. Para todos. Até quando eu vou suportar? Eu não sei, porque ainda não chegou o momento, eu ainda estou suportando. O que eu penso também nessa questão de governar, é difícil pra caramba, né? Se entregar e se... E é doido porque eu sinto que não significa se ausentar. E qual seria a diferença, eu penso, de se ausentar de uma coisa e tentar governar a coisa? Honestamente, ultimamente é uma questão que eu tenho lidado pessoalmente, do que eu consigo controlar, o que eu não consigo controlar, e meu maior desejo é ter a sabedoria de saber discernir entre essas coisas, e de onde eu posso agir sobre, e onde eu, na verdade, estou tentando, de uma maneira inútil, governar alguma coisa que é de fato ingovernável.
Eu penso que tem um lugar nebuloso para a gente que mistura um pouco o que é intolerável. Ah.